preço que está sendo pago não é o preço perfeito. Essa restituição que dizem que está sendo feita e que dizem que pode acabar, não acaba, apenas cobre. Mas vem o pagamento perfeito, vem a restituição perfeita na pessoa de Jesus Cristo. E esse sim vai poder pagar. Esse sim vai poder acabar. Romanos 3,23 diz que: pois todos pecaram e destituídos, retirados para fora com eles, estão na glória de Deus. Todos pecaram. Eu, você, meu tio, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, todos pecaram. E a Bíblia diz que estão destituídos da glória de Deus. Até que recebam o presente, o dom gratuito de Deus. O presente de Deus. O presente de Deus do pagamento que foi feito em virtude dessa separação. Pecado, separação de Deus e culpados diante dele. Jesus vem para atender 3 pontos na sua vida. 3 pontos na minha vida. 3 pontos na vida de qualquer pessoa. Todos pecaram. Todos têm pecado. Se todos têm pecado, todos estão separados do Senhor. Se estão separados do Senhor, é porque têm culpa diante do Senhor. 3 pequenas, simples, mas razões vitais. Razões que trazem o poder da vida para você. Foram concretizadas pela única esperança que a gente tem. Única, repita comigo, única esperança. Única esperança. O nome dessa esperança é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Única esperança. A única esperança que eu tenho é se alguém pague a conta do meu pecado. Se alguém pague e restitua aquilo que eu fiz. Eu fiz. Se eu for um pecador garantido, né? É pecador que é meio escondidinho, né? Mas garantido, todo mundo conhece, todo mundo sabe. E ainda assim, eu chegar e falar: Senhor, eu me arrependo. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Um dia, um chegou e foi falar com Jesus assim: Nicodemos, mestre da lei, Senhor Jesus, podemos ter um encontro a sós? Foram lá no lugar conversar e Jesus explicou muito claramente para ele: só vida eterna. Jesus deve ter abraçado ele, Jesus deve ter chorado com ele. Misericordioso, a Bíblia diz que ele é todo misericordioso. Jesus deve ter compreendido coisas que nem mesmo ele compreendia. E Jesus trouxe para fora, buscou lá no abismo, no interior de Nicodemos, ele trouxe para fora e falou assim: ó, Nicodemos, anda comigo. Eu sou a vida eterna. Vem comigo. Caminha comigo. E Nicodemos foi pensar. Demorou. Foi pensar um pouco. Quantas vezes a gente ouve a palavra, a gente recebe a palavra, a gente até aceita a palavra, mas a gente vai pensar. Eu me lembro daquela vez das 10 pragas do Egito, né? Moisés estava lá com quem? Chegou diante de Herodes, né? Herodes? Não. Faraó. Chegou diante de Faraó e falou assim: olha, eu posso tirar os sapos hoje. O que você acha, Faraó? Deixa para amanhã. Deixa para amanhã. Amanhã você tira. Às vezes a gente vai pensar e pensa errado. Não é verdade? Quando você fala: puxa vida, mas Deus matou os primogênitos, a 10ª praga. Obrigado. Deus matou os primogênitos. Como Deus pode fazer isso? Vai ler lá, irmão. Ele avisou que aquilo poderia acontecer. Aliás, ele avisou que aquilo aconteceria se as pessoas só pensassem. Então, mais uma vez, a palavra de Deus,
Ela não é uma palavra branda, sabe, que vai se acomodar a você. Não, ela convida você a se acomodar a ela. Para que aquela vida que você recebeu por causa da tradição da sua família, que você não pode largar. Não estou falando de vocês, porque a minha também foi assim. A tradição, quem sou eu para desafiar a tradição? Jesus disse, eu sou o caminho e a vida. Jesus disse, eu sou o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Que tradição é essa? Que eu tenho que me assegurar que seja maior, que vai apenas cobrir, que vai apenas me alimentar emocionalmente, mas não vai acabar, não vai aniquilar com o pecado que está sobre as minhas costas, ou no meu interior. É esse Jesus que eu queria que você refletisse na Páscoa. Quando alguns religiosos não podem nem comer carne. Eu não faço mais, tá? Mas antes desse dia eu fazia churrasco em casa. Hoje não, hoje eu tenho um pouco mais de entendimento, que não é isso que vai convencer ninguém. Sabe? Se tiver um bom peixe, eu como. Mas não é porque só come um peixe. Sério, gente, estou falando coisas que são básicas, tá? Você precisa aprender a refletir em coisas básicas. Eu não preciso fazer um churrasco para dizer, olha, você come só peixe, eu vou comer carne para dizer que eu não preciso. Eu estou liberto. Não, não é isso. Eu acho que como cristãos, nós temos, se você for convidado a comer um peixe na casa de alguém, vai lá. Abençoe aquele peixe em nome do Cordeiro de Deus. Abençoe aquela casa, abençoe aquela vida, abençoe aquela família. Diga, que bom que hoje nós podemos comemorar Cristo, o Cordeiro de Deus, que ressuscitou por todos nós, inclusive você. Ele não quer mais apenas cobrir o seu pecado, Ele quer perdoar você. O que você precisa? Aceitá-lo. Ser convencido da presença dEle na sua vida, da grandiosidade de Jesus. A nossa única esperança é Jesus, gente. Única esperança. Que Deus fez. Enviou seu Filho. Um Filho que largou tudo que tinha. Sofreu por mim, por você. Não pecou como nós pecamos. Por isso o sacrifício é perfeito. Tá? Nesse animal puro, que nós achamos que é puro, ainda tem defeito. Mas nesse animal, que não é mais animal, agora é a pessoa de Jesus Cristo, animal na representação aqui, Jesus Cristo, o Filho de Deus, puro, preço justo, que não pecou, mas morreu por mim e por você. Quando você deve, aqui eu pago. Deixa comigo. É o que Jesus falou, gente. É tão simples. E nós não reconhecemos isso. Quando você deve tudo, como assim? Tudo, a sua vida espiritual, tudo é a tua eternidade. Porque se você morrer sem esse preço, você vai para uma outra eternidade, que não é a eternidade que Jesus Cristo promete. Me desculpe, tá? Mas é verdade. Só existem dois caminhos após essa vida aqui na Terra. Um caminho com Deus para toda a eternidade, ou um caminho sem Deus para toda a eternidade. Poxa, pastor, está muito duro. Me perdoa, tá? Então, sai daqui tentando me amar. Buscando me amar. Porque a dureza dessa palavra é para fazer talvez você refletir, talvez soltar um ganchinho que está ali ainda pendurado. Eu não estou falando contra a religião, eu estou falando da palavra de Deus contra coisas que nós, homens, criamos muitas vezes. Nós, homens, criamos. E Jesus, passo a passo, mostrou como poderia ser feito. Que Deus fez? Enviou seu Filho. Enviou seu Filho. Jesus Cristo morreu pela expiação, pela limpeza dos nossos pecados. Morreu para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Né? João
3. 1 João diz que nós temos que entregar a nossa vida por Cristo, assim como Ele, em João 3,16, entregou por nós. Depois, quando você for ler, lê os dois, João 3,16 e 1 João 3,16. João 3,16 foi a parte de Jesus. 1 João 3,16 é a tua parte, tá? Você vai só entender isso que eu estou falando quando você lê. Lê comigo 1 Pedro, então. 1 Pedro, lá no finalzinho da sua Bíblia. Eu vou ler e a gente vai concluir, tá? Daí você já começa a praticar o seu perdão. 1 Pedro 1. Olha aqui o que diz a partir do versículo 12. Vou ler para você entender bem o contexto, tá? 13. 1 Pedro 1. Abriu aí? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Ó, aconselho aqui, ó. Abre a tua mente. Eu estou traduzindo aqui o que está escrito. Abre a tua mente. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Então, a graça é o presente oferecido por Jesus Cristo a mim e a você. Jesus Cristo tem um presente, Ele trouxe, Ele apresentou a você. Daí Ele fala assim: como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. Jesus me chamou de ignorante pela palavra de Deus, mas não é ignorante como nós entendemos aquele conceito. Não, ignorância é você não tem este conhecimento, só isso, tá? Não leve o português tão a sério culturalmente, tá? Porque se eu te chamar de ignorante, eu estou te xingando, não é verdade? Não é o conceito nosso do português, mas aqui na Bíblia está dizendo assim, que essa ignorância que nós temos é simplesmente a falta de conhecimento da palavra, tá bom? Só isso. Mas como é santo aquele que vos chamou, está falando de Jesus, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Olha, Jesus é santo, Ele me ensina, Ele está dizendo para você assim: naquilo que você fizer lá fora, naquilo que você pensar lá fora, naquilo que você assinar lá fora, naquilo que você vender lá fora, naquilo que você fizer lá fora, sede santos como Jesus foi santo. Jesus não pecou. Tá bom? Quase terminando. 16. Pois está escrito: sede santos porque eu sou santo. 17. Ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Jesus está falando de religião aqui. Jesus está falando: anda comigo. Assim como eu andei, sabe? Eu não estou dizendo você é melhor, você é pior. Ah, você faz isso e você não faz isso. Ah, você faz... Não, Jesus falando assim: vem comigo. Vem comigo. Aquilo que você fizer, busque fazer em santidade. Busque fazer da melhor forma que você puder. 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, agora ele vai falar de sacrifício, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais. Quando eu falo de tradição, eu estou falando porque eu li essa palavra aqui, tá? Não é tradição da sua religião. É a tradição que nós todos recebemos dos nossos pais. Boa ou ruim? Tem tradições boas que você vai manter, que você recebeu do seu pai, e fique aí, gente. Tá? Mas tem coisas erradas que precisam serem corrigidas. Tá? Mas com o precioso sangue de Cristo. Com o precioso, o quê? Sangue. Sacrifício do Cordeiro de Deus. Tá? Como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Tremendo, né? Vamos ler só o 20 e 21 para você concluir aqui o contexto. O qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Está dizendo aqui: Jesus Cristo, Filho de Deus, que estava com Deus, que criou lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus, Elohim, plural, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, criou Deus os céus e a terra, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito. 20, o qual na verdade foi conhecido antes
da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Nesses últimos tempos, Jesus veio, nesses últimos tempos, gente, há pouco mais de 2000 anos. Tá? E você sabe como passa rápido. Você se lembra quando você tinha 10, 12, né? Passa rápido. Tá? Você já tem aí alguns anos. Conheci você com o cabelinho, sempre dá essa franjinha branca. Né? Alguns aqui. Outros me conheceram com o cabelo preto também. Vai rápido demais. Rápido demais. 21. Que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, que lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Agora aqui, só vira algumas páginas, vai para frente, vai para 1 João. 1 João. Tá? 1 João 1. Todo 1 você vai ler em casa, tá? 1 e 2, e daí você, como você já leu 1 e 2, e João é pequeno, você leu 3, o 4 e o 5, tá? Mas em casa, dever de casa, tá bom? Mas, agora, eu só vou ler alguns versículos para você. Em 1 João, no capítulo 1, lá no versículo 5 diz assim: essa é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. E se disséssemos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Bom, você lê todo ele, lá no início desse capítulo aí, já estabelece quem é Jesus Cristo, o verbo da vida, a palavra da vida, tá? A partir do capítulo 2 é prático. Aliás, tudo aqui é prático, tá? Mas a partir do capítulo 2 é mais prático ainda. Ele está falando, se você, lá no versículo 5 do 2, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele, tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. E veja aqui a pancada. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Lá embaixo vai dizer para você assim: não ameis o mundo. Tá? Versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? O que o mundo oferece para você? Concupiscência da carne, desejo do coração, vontade própria, o teu domínio, e não o domínio próprio, que percebe, assimila e exercita o domínio de Deus na sua vida. Gente, tudo isso para dizer que hoje Jesus é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. O Cordeiro, a ovelha de Deus, também é o pastor. Bonito, né? Ele se entregou e hoje ele é o nosso pastor. Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nossa, é tremendo. Ele é o pastor que cuida das suas ovelhas. Cuida de você, cuida de mim, cuida de cada um aqui. Jesus Cristo. E para terminar de vez, Romanos 10. Romanos 10 diz assim: mas que diz, versículo 8, mas que diz, a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Essa aqui é uma confissão muito positiva, muito assertiva do que a presença de Jesus pode fazer no nosso interior. Diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, diz aí, será salvo. Eu pagarei o teu preço. Eu vou resgatar a tua alma. Eu não vou mais apenas cobrir o teu pecado, eu vou perdoar o teu pecado. O que eu tenho que fazer? Confessar a Jesus Cristo. É claro que tem muito trabalho depois para ser feito dentro de mim, ao redor da minha vida, ao redor do meu entendimento da própria palavra de Deus.
Jesus Cristo vem e salva você. Mas tem muito trabalho ainda a ser feito, por isso nós estamos aqui. Por isso existem pessoas que vão auxiliar você num crescimento, num andar diferente. Mas você não pode ficar no meio do caminho. Você tem que estar sedimentado na pessoa de Cristo. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, dentre os mortos será salvo. Se você fosse um rap, né, dava para fazer um negócio aí. Repista. Pois com o coração, a Bíblia diz. Tudo que eu falei aqui, muitas vezes a gente só tem entendimento na cabeça, a inteligência, né? No raciocínio lógico. E Deus está falando assim, olha, é no coração. É no coração. É no coração. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É a confissão do Senhorio de Cristo. É a confissão do Senhorio de Cristo na sua vida. Jesus, muito obrigado por ter pago este preço. Páscoa é isso, gente. É lembrança do preço que tu pago. Muito obrigado por ter derramado o teu sangue por mim. Hoje eu compreendo o que aquelas pessoas faziam aqui. Elas estavam esperando o Messias que haveria de vir para que esse sacrifício não precisasse mais acontecer. Aquela ovelha sem mancha, ela chegou. Ela chegou. E chegou na unção. Ela chegou no poder. Ela chegou na autoridade que recebeu do Pai. Jesus Cristo não fazia nada que não visse o seu Pai fazendo. E não falava nada que não ouvisse o seu Pai dizendo. Tem coisa melhor que isso. Você crer na pessoa de Jesus que não tem pecado. Que nunca relutou em se entregar por você. Um dia ele falou, Pai, se for possível, passe esse cálice. Estou sofrendo, está doendo. Mas ele não falou, me tira daqui. Ele falou, seja feita, contudo seja feita a tua vontade. Nós reclamamos e paramos por muito menos do que isso. Nós não damos o nosso passo adiante por muitíssimo menos do que isso. Só que Jesus nos pede um comprometimento. Nós estamos num ano de posicionamento, de comprometimento, de decisão diante do Pai. Nós estamos nesse ano. Você que vai andar com a gente todo este ano, você vai ser diferente. Deus já está fazendo coisas maravilhosas esse ano na vida de muita gente aqui. Não é só para você. A riqueza que Deus coloca no nosso coração, dentro de nós, ela não vem só para nós guardarmos e acumularmos tesouro nessa terra. Não é para isso. É para nós entendermos que Deus tem muito mais para nos dar do que aquilo que nós temos para juntar. Quanto mais você dá para o Senhor, mais Deus vai multiplicar a sua vida. Dá mais a sua vida e você vai ver se Deus não vai aumentar a sua vida. Dá mais o seu dinheiro e você vai ver se Deus não vai aumentar ainda mais o seu segredo. Dá mais o seu tempo e você vai ver se você não tem ainda mais tempo para entregar para Deus. Dá mais a sua amizade e você vai ver que você vai ficar rodeado de pessoas desejando ser amigas reais, verdadeiras com você. É o que eu aprendi no Evangelho. O que eu posso passar para você. Amém? Curva a tua cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida, pela paz, pela alegria, pelo constante cuidado do teu Espírito Santo na vida de cada pessoa que está aqui. Pai, a mensagem de hoje, ela termina com uma frase: eu sou importante para Deus. Diga aí baixinho onde você está. Eu sou importante para Deus. Diga, eu sou importante para Deus.
Eu sou importante. E veja com que prazer Deus recebe essa mensagem que você está. Eu sou importante para Deus. Chega de viver entristecido. Quantas pessoas a gente conhece aqui dentro que estão entristecidas? Tem carro, tem casa, tem roupa lavada, tem trabalho, tem emprego, é casados, são casados, têm filhos, mas a gente sente um entristecimento. Jesus é a alegria verdadeira da nossa vida. Pai, no nome de Jesus, no teu nome, Jesus, no teu sacrifício, tu que és o Cordeiro de Deus, que veio nos libertar, que veio nos encher, que nos preencher, nós pedimos que a tua presença hoje venha e nos preencha. Obrigado pelo sacrifício, obrigado pelo preço que tu pagaste, obrigado, Jesus,